Então vamos. Vamos Ô, lá. Rô, conta um pouquinho pra gente a sua história, se apresenta pro pessoal que não te conhece aqui. Tá joia, com o maior prazer. Bom, eu sou Rogério Quelucci, eu trabalho como palestrante, como professor universitário já há muito tempo. E, para ter uma ideia, eu comecei, a primeira vez que eu entrei numa sala para fazer uma palestra, eu devia ter lá os meus 19 para 20 anos de idade, eu estou agora com 50, então faz bastante tempo, né? Trabalho, a minha história de vida, inclusive, acho que tem muito a ver com esse momento que a gente vive, que é o momento do se reinventar. Porque sempre que alguém pergunta, né, mas qual é a tua formação? Eu falo, olha, eu não sei, não lembro nem se eu te contei essa história, Letícia. Mas a minha formação é uma formação maluca, porque eu lá, quando bem jovenzinho, fui fazer curso técnico em Química, trabalhei como técnico em Química, fui no bacharelado de Química, e quando eu estava lá no terceiro ano do bacharelado, eu falei, puxa, eu sou técnico em Química, estou trabalhando já há 7 anos na área, puxa, mas não estou afim de fazer isso mais para a minha vida, eu quero fazer alguma coisa boa para os outros. Bom, fui lá pedir a conta do trabalho, cancelei a minha matrícula na faculdade, prestei vestibular e entrei no vestibular de fisioterapia. Fui estudar fisioterapia sem ter dinheiro para pagar a faculdade, fui vender lanche na porta da faculdade, fui vender plano de saúde batendo de porta em porta, fui trabalhar de telemarketing, eu fiz um monte de coisas para conseguir manter minha faculdade. Me formei, fui trabalhar como fisioterapeuta, fiz pós-graduação em ortopedia, em acupuntura, em um monte de áreas aí, montei consultório, mas eu sempre era convidado para dar palestras. As palestras eram algo em paralelo. E trabalhei como professor de Química na época da faculdade de Química. Eu já no terceiro ano de faculdade fui dar aula no Estado, aulas de Química. Mas enfim, e aí um belo dia eu percebi que a minha veia voltada para comunicar com as pessoas, conversar com as pessoas, era mais latente do que a área de saúde, do que a área de Química, com a área de fisioterapia, que eu adoro também. Então, eu falo que eu vivi os setênios, né, da antroposofia, né? Eu vivi 7 anos como químico, eu vivi 7 anos como fisioterapeuta, e depois eu larguei, abdiquei de tudo isso e canalizei somente para a área de palestras. E aí fui me especializar em marketing, fui fazer pós-graduação em marketing, fui me qualificar, fui me especializar em programação neurolinguística, fui estudar hipnose, comunicação, e eu trabalho com isso já há bastante tempo, de 2004 para cá, full time com treinamentos e palestras, e depois dando aula como professor universitário também, de marketing, de vendas, de negociação, de comunicação, de coach. É isso que eu faço. Caramba, gente! Historinha básica, né? De lá de uma formação para outra. Eu lembro que você tinha comentado, eu lembro. Mas de tudo, a sua paixão é da aula, assim? Porque o da aula também tem muito a ver com o palestrar, né? Sim, sim. Na verdade, eu tenho o prazer de dizer que eu consigo fazer da minha profissão o meu propósito. Eu vivo o meu propósito com a minha profissão. E falo isso com muita alegria, com muito prazer, que eu consegui fazer a conjunção das duas coisas. Meu propósito é ajudar as pessoas a se descobrirem e se transformarem. É eu ser útil para o mundo, através daquilo que eu chamo de processo de iluminação das pessoas, e desculpa, sem pretensão de querer dizer que eu faço a diferença, eu só dou ferramentas. Galileu Galilei dizia um negócio extraordinário, ele dizia, ninguém ensina ninguém, eu só ajudo as pessoas através de ferramentas, e eu me vejo dessa forma, eu não ensino ninguém a nada, eu só viabilizo a ferramenta para a pessoa se entender e se descobrir. Só que eu descobri que eu posso fazer isso dando aula de marketing. Então, quando eu falo de marketing, eu estou falando sobre pessoas, eu estou falando sobre seres humanos, entender o outro ser humano que precisa consumir um produto. Quando eu dou aula de vendas, que é uma das minhas especializações, eu ensino a pessoa a fazer uma venda humanizada, a ele ser o promotor da resolução de um problema para o seu cliente, não meramente um vendedor que tira um pedido ou vende uma mercadoria ou um serviço que para ele é indiferente. Eu ensino o meu aluno, seja ele na pós-graduação, onde eu dou aula, ou seja ele num curso que as empresas me contratam, eu ensino ele, ou eu dou ferramentas para que ele descubra por si só que ele pode ser um grande transformador do mundo, que ele pode ser agente de transformação de outras pessoas. Então, com isso, eu consigo viver dentro do meu propósito.
através dos meus cursos, das minhas palestras. Que delícia, porque aí você consegue mover o outro, né? Fazendo aquilo que você gosta. Oh, e teve um momento que você falou, esse é meu propósito? Teve uma hora que assim, a sua ficha caiu ou isso foi acontecendo e você foi se descobrindo? Eu acho que foi um processo, né? Eu acho que para todos nós, não vou dizer que é impossível disso acontecer, mas eu acho que para a maioria de nós, a vida é uma construção, né? Cada experiência que a gente vive é um tijolinho no nosso castelo da existência humana. Mas eu digo que eu tive muita sorte com cerca dos meus 18, 19 anos de idade, eu fui o típico adolescente que a gente vê por aí, aquele rebelde sem causa. Um cara que não sabia muito o que queria da vida, um cara que com 17, 18 anos de idade, a curtição era encher a cara e não sabia muito o que estava fazendo. Só que o bacana é que quando eu tinha 18 anos, caiu a ficha que eu falei, caramba, eu não quero isso para minha vida. Eu acho que minha vida tem que ter um propósito, tem que ter um sentido. Né? Eu não vim aqui na Terra para passear e para ficar aqui com amenidades, eu quero ser útil. E aí eu conheci uma instituição religiosa que tinha um trabalho voluntário muito forte, que eu estou engajado nela até hoje. Então faz 32 anos que eu estou nessa instituição, trabalhando como voluntário lá e ajudando as pessoas. E lá eu descobri que o meu propósito era ajudar as pessoas. Então logo de cara que eu entrei nessa instituição, eu tive o prazer de participar de um trabalho dentro de uma favela aqui de São Paulo, com crianças. Depois eu fui trabalhar num leprosário, como voluntário num leprosário, fazendo visita aos internos do leprosário. Fazíamos um trabalho de visitação aos lares dessa favela, onde haviam as crianças. Então, depois passei a ser voluntário de um orfanato chamado Casa dos Inocentes, eu fazendo um trabalho bacana lá com as crianças, que era uma casa que abrigava só meninas órfãs. E, enfim, eu descobri que essa era a minha vocação, era ajudar as pessoas. Mas eu também descobri que a gente precisa viver, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, né? Então, nesse processo de construção, eu confesso que por muitas vezes, até por não valorizar tanto o dinheiro dentro da minha construção mental na época, eu tive vezes de eu ter que ir para o trabalho voluntário a pé, andar 6 quilômetros a pé, porque eu não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus. Porque como eu não botava foco no material, ficou uma coisa difícil. Mas com o tempo, acho que a maturidade vem e assim, a gente começa a descobrir que precisa ter um equilíbrio. Não adianta eu canalizar minha energia só para uma coisa, sendo que outros aspectos da minha vida começam a ficar descobertos e deficitários. Então aí eu comecei a equilibrar as energias para que eu desse foco. E percebesse também que fazer o trabalho voluntário e ganhar dinheiro não eram coisas conflitantes. Eu considero que mesmo quando alguém me paga para fazer uma palestra, eu estou fazendo um trabalho de caridade também, porque eu busco sempre dar coisas que as pessoas não pediram. Dar informações que vão além daquilo que me pagaram, para que a pessoa saia de lá não um profissional bom, mas um ser humano fantástico. Perfeito, perfeito. E tem tudo a ver, né? A sua ação com reação. Tem muito essa ligação. E é a questão também de energia. É muita questão de propósito. Eu entendo que quando você encontra o teu propósito, quando você descobre, né? Porque acho que não é uma procura. Quando você descobre essa descoberta, esse processo, as coisas acabam encaixando e acontecendo. É muito aquela frase, né? Geração de valor, né? Com Augusto, como que é? O Flávio Augusto fala, né? É geração que você agrega valor, mas você também tem que receber, né? Você merece ter esse pagamento. E isso que você falou, Letícia, eu acho que é muito importante. A gente ter a percepção de merecimento. Eu faço muito trabalho de autoanálise para me entender, até para que se você não se conhece, você não tem como melhorar, né? E se você não se melhora, como é que eu vou ajudar os outros também a descobrirem isso, né? E acho que você sabe melhor do que eu como psicóloga, como o trabalho que realiza no teu dia a dia profissional. Se a gente não faz um trabalho de viagem para dentro de si, e essa questão do merecimento, eu tive muitos conflitos em relação ao merecimento. A perceber de que eu merecia ser pago por aquilo que eu fazia, eu merecia ser feliz, eu merecia as coisas boas que a vida pode oferecer.
Então, esta mudança de sintonia, de acreditar-se merecedor, ela é fundamental para quem quer se sentir melhor. Mesmo que hoje você vive em escassez. Pode ser que alguém que esteja aí nos assistindo, nos acompanhando, olhe para os lados e fala, não, eu não sou merecedor porque eu não tenho nada. Calma, tudo é passageiro. Isso é apenas uma fase. E esse momento que a gente está vivendo é uma fase. Assim como as coisas boas também passam, as ruins também passam. Então tudo vai passar. É uma questão de tempo, mas ela vai passar melhor se eu me preparar agora para fazê-la o mais breve possível. Exato, e a questão da onde você vai focar, é o que você nos ensinou no começo, né? É o que você falou. E aí, você vai focar na tristeza, você vai focar naquilo que está acontecendo, ou no aprendizado, como que vai ser depois, já que não vai ser a mesma coisa. E eu acho que tem muita essa ligação com o marketing agora, né? Porque o quanto que as pessoas vão ter que vender agora a verdade. Vender aquilo que vai agregar valor, vender aquilo que vai fazer sentido para o outro. Porque, gente, o que está ficando nessa fase é isso. É muito. A gente está vendo os profissionais que estão se destacando, as empresas que estão fazendo suas doações, elas estão com esse olhar. Na verdade, elas já eram, elas só estão se destacando, né? E acho que uma das grandes das coisas boas que a gente pode tirar desse momento, e eu não estou amenizando as coisas ruins, que são inúmeras, tá? As pessoas que vêm morrendo com o vírus, as pessoas que estão perdendo o emprego e que vão perder ainda, os negócios que vão fechar, a gente sabe que tudo isso vai acontecer. Mas se a gente não tirar alguma coisa boa daquilo que a gente vive, eu acredito muito o seguinte, que a gente veio na Terra para aprender com as experiências. Se você não aprende algo de bom, a extrair algo de bom, é provável que, como na escola, você vai repetir de ano. Você vai ter que passar de novo por essa experiência. Então, se é para passar por uma dificuldade, que a gente passe bem, extraindo a essência dela e o ensinamento. E o que eu quero dizer com isso o que eu vejo é que nós entramos numa fase de, você fazendo a conexão com o marketing, da prestação de serviço solidário. Por exemplo, sem querer me promover quanto a isso, mas eu falei que ontem gravei para um banco esse evento. Não havia promessa, nem havia a promessa de que eles vão me pagar. Só houve o pedido. Poxa, a gente tem que fazer uma ação emergencial para ajudar as empresas. E nós estamos contatando professores de uma instituição renomada, que eu dou aula. Posso falar o nome da instituição? Sim, deve, por favor. Eu sou professor da pós-graduação do IBMEC, que é uma das melhores instituições de pós-graduação do Brasil. Eu dou aula de marketing e vendas no IBMEC, assim como dou aula na FIA também, que é uma outra grande instituição, na Universidade Anhembi Morumbi, para os cursos de pós-graduação. E eles procuraram a instituição e falaram, olha, não é um trabalho remunerado, é um trabalho de ajuda. E assim, não fui só eu que me dispus a ajudar, vários professores se prontificaram a ajudar, porque é uma necessidade da sociedade hoje. É o trabalho solidário, é a prestação de serviço, imaginando o seguinte, agora não é hora de cobrar ninguém, agora não é hora de pressionar. Vamos aguardar para fazer um mundo melhor nesse caos todo, e lá na frente a gente colhe algum lucro, algum fruto disso, sem a preocupação de imediato. O quanto que cresceram as lives, não, Rô? Quantos profissionais vindo fazer, professores, a oportunidade que nós dois estamos tendo aqui, de, né, o teu pessoal, junto com o meu pessoal, isso é fantástico. Eu acredito que isso não vai parar mais. Isso só vai crescer. Eu mesmo nunca tinha feito live. Eu venho falando há um tempo, puxa, eu vou fazer, eu vou fazer. Primeira live? Não, na verdade, essa semana é a terceira. Eu fui convidado para 3 lives essa semana. Mas eu estou debutando, eu estou estreando, é a terceira vez que eu faço. Ah lá, que bacana. E tenho certeza que agora você vai fazer sempre. Olha só, que oportunidade, né? Que delícia, que poder conectar com as pessoas e poder ajudar. Pois é, né? Então acho que esse é um momento propício para nós exercitarmos a solidariedade, né? Onde eu posso ser útil, o que eu posso fazer de bom. E volto a dizer, mesmo que alguém aqui, e eu falo por mim, eu tive 90% dos meus negócios foram cancelados. Eu sou autônomo, eu não recebo salário nem das faculdades, nem das empresas. Eu recebo pelos projetos.
E os meus projetos para os próximos 3 meses foram praticamente todos cancelados. Eu tenho um ou outro projeto online que eu mantive, que mesmo assim é só para o mês que vem. Então, assim, a dificuldade financeira virá para todos, a dificuldade vai ser realidade, talvez aí de 80% dos brasileiros ou mais. Mas o que acontece tá ruim para mim, tá ruim para todo mundo. E a verdade é, se eu levantar a cabeça e acreditar que eu posso fazer diferente, eu tenho mais condições de resolver o problema que está agora presente. Eu vou fazer um futuro melhor com esse pensamento. Com certeza, até porque vai passar. E aí, quando passar, você vai estar com o seu machado afiado, com certeza. Exatamente. É muito isso, né? E assim, para mim, eu posso falar também, com certeza, quantos projetos, né? Lançamento de curso, o estar nas viagens, nas palestras, os próprios pacientes, não é todo mundo que está vindo, a galera já está diminuindo, mas tem o outro lado da saúde emocional que cresceu demais. O quanto as pessoas estão desesperadas, o quanto as pessoas estão com ansiedade, o quanto que já me cresceu a questão da depressão, porque é a questão da pessoa dela entrar nesse desespero agora. E precisa ter a calma, né? Ler, mas falar é fácil. Gente, é um treinamento. Inteligência emocional, né, Rose? Porque eu percebo muito que as pessoas que já vinham trabalhando, as pessoas que já tinham esse conhecimento, elas estão passando por tudo isso de uma forma diferente de quem não tinha. Sabe que ontem eu estava refletindo sobre um vídeo que eu assisti no Facebook há coisa de uns 2 ou 3 meses, e que foi um vídeo que me tocou bastante, porque era de um senhor, já com seus 90 anos de idade, que foi prisioneiro em Auschwitz, no campo de concentração em Auschwitz, quando criança, quando adolescente. E o vídeo ele contava que com 16 anos de idade, acho que era essa, 18 anos de idade, quando ele saiu, quando acabou a guerra, ele saiu, ele tinha lá 18, toda a família morta, ele foi para o porto, pegou um navio e veio parar no Brasil, sem falar português, sem ter um centavo no bolso. E aí, qual era o discurso dele? Por que o vídeo me tocou? Porque o tempo todo ele dizia como ele era grato pela vida. Porque era para ele ter morrido e ele não morreu. Ele teve uma segunda chance, ele veio para o Brasil, ele casou, ele montou uma empresa, ele vendeu a empresa, virou funcionário da empresa, e com quase 90 anos de idade ele continuava trabalhando na empresa, todo dia ele saía de casa e ia para o trabalho. E ele fez um comentário, ele falou, todo dia eu chego na minha casa, e eu ligo o chuveiro para tomar o banho, e eu agradeço, eu falo, eu tenho água, muito obrigado, meu Deus. Porque ele lembra do campo de concentração que sequer banho ele podia tomar. Sequer comida tinha. Então, o sentimento de gratidão agora, porque se a gente só pegar o que a gente perdeu o cliente, perdeu o negócio, perdeu o emprego, alguns vão perder muito ainda, mas o importante é a gente se apegar ao que a gente tem. E quem sabe exercitar o trabalho da gratidão. Porque se a gente exercitar a gratidão daquilo que eu tenho e daquilo que eu posso fazer a partir de agora, eu encontro muito mais energia para ser protagonista da minha vida daqui por diante. Perfeito. E é isso, né? E é do que você está se nutrindo. Quais são as informações que você está recebendo? Porque é muito isso, gente. Não é só uma nutrição do que você come. A gente já entendeu isso, mas é a nutrição do que você coloca para a tua mente. Porque ter pensamentos positivos, só eles não vão te levar à ação. Você precisa ter pensamentos produtivos nesses momentos, nutritivos, né? Nutrir, né? E tudo bem o pensamento negativo vir. Foi o que você colocou. Poxa, eu perdi, fechei esses 3 meses aí pela frente, já foram balançados. É normal você ficar um pouco triste, é normal vir esse sentimento, caramba, e agora? Estranho fosse se não, né? Aí eu falo, Rogério, você vai precisar de um cartãozinho meu aí, porque você tá com problema. Né? A gente tem que, as pessoas querem fugir, o pessoal tá me ligando, eu tô angustiada, eu falo, normal, com tudo que tá acontecendo, mas você também, tá? Também. Muito angustiado, né? Cada dia uma informação, cada uma notícia. Só que eu pego essa angústia, eu acolho ela e falo, opa, angústia, o que você quer me dizer? Lê, eu quero te dizer que eu tô preocupada, né, com seu pai, com a sua mãe. Eu falo, então é isso que você tá querendo mostrar. Então eu tenho que proteger os meus pais, deixar eles mesmos em casa e fazer dentro do possível o que eu posso fazer.
né? Então, assim, acolher a nós esse medo agora. As pessoas querem, eu quero fugir. Deixa vir, gente, sabe? Aquela visita chata que tá tocando a campainha é o teu medo, é a tua ansiedade, a tua insegurança nesse momento. Acolha ela, converse. Você tá querendo me dizer isso? Então, beleza. Mas agora, com isso que você me disse, o que eu posso fazer? Então, eu posso pensar produtivo, eu posso me nutrir de lives bacanas, eu posso me conectar com pessoas. O que elas estão fazendo nesse momento? Qual a gratidão que eu posso ter? Eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu estou saudável. Olha como muda, né, Rô? Perfeito. Eu acho que tudo que você falou é perfeito, porque o desespero ele chega quando a gente perde o controle dos pensamentos. Exato. Quando a gente vira refém, os pensamentos viram uma tempestade e a gente não consegue domá-los, porque eles parecem que sobrepõem e nos dominam. Então, agora talvez seja o momento, quando surgir esse sentimento de angústia, de preocupação, fazer trabalho, eu gosto de brincar falando, fazer pergunta de coach, ou pergunta de psicólogo, né? Ou pergunta de coach, ou pergunta de psicólogo. Fazer a pergunta seguinte, ok, isso é o que você sente, como você disse, e eu tenho o direito de sentir isso. Mas isso é uma conversa íntima, é uma conversa interior, né? Você conversando consigo mesmo. Ok, eu tenho direito de sentir isso, mas agora vamos ser produtivos. Diante de tudo isso, o que eu posso fazer para mudar esta realidade agora? Eu posso fazer isso, ou eu não posso fazer nada para mudar. Ok, então o que eu posso fazer para amenizar esta realidade? Ou então, o que eu posso fazer para transformar este momento? Porque pode ser. Eu pensava muito isso agora, ouvindo a declaração o pronunciamento do governador, anunciando que o fechamento do comércio perdura até dia 10 do mês que vem. Então, imaginem o comerciante de roupas que não foi tratado como bem essencial, como utilidade pública e bem essencial, que não pode abrir sua loja. Talvez ele não possa abrir a loja agora, mas e talvez ele vai ter grandes prejuízos com tudo isso. Mas será que as pessoas que estão ali ao redor dele, os funcionários ou ele mesmo, não pode agora dar 1 ou 2 passos para trás e começar a fazer ligações telefônicas para dizer, eu mando para sua casa, para fazer o online, né? Que se eu não tenho uma plataforma de e-commerce, que eu faça pelo telefone, eu vire um telemarketing para vender por telefone para alguém, para pelo menos amenizar. Não estou dizendo que isso vai resolver o problema, mas você vai se sentir produtivo. Vai sentir que você não está parado. Exato. E aí, isso que o corpo precisa, desse movimento, gente. Porque se a gente não tiver... Olha só, você escolhe passar pelo processo, né? Como que você vai passar? Se você está indo trabalhar de carro de manhã, aí você pega aquele trânsito, você só foca nos carros, nos trânsitos. Que caramba, esse trânsito aqui. Agora você está descendo para a praia, feriadão. Você pega aquele trânsito de 3 horas, você fala, que beleza. Por quê? O que muda? O trânsito é o trânsito. Muda que você está pensando na sua sunga, você já está pensando na sua cervejinha, na sua caipirinha, no solzinho que você vai tomar, ali a baguncinha que vai ser na praia. Então é isso. A gente tem que, nesse momento, escolher o que você vai pensar. Qual vai ser o processo, né? O trânsito vai ser o mesmo. Só que aí, eu indo para a praia, eu vou diferente. Muda. Eu indo para o trabalho, é outro. Então muda esse foco. Vamos ter que passar por isso. E olha só, Rô, ele prorrogou, resumindo, comércio do Dia das Mães, que é o nosso maior segundo comércio. Então, muita gente em desespero. Mas assim, vai até o seu cliente, o que você pode fazer? WhatsApp, chamada ligação, sabe? Precisar dar um passo para trás, sacolas, se conectar com os seus clientes. Esse é o momento. Qual que vai ser? O trânsito vai ser o mesmo, mas o que você vai focar ali na frente? É importante também mudar os pensamentos. Você tinha falado há alguns minutos falando de filtrar as informações, né? Ser mais seletivo nas informações. A mídia, é notório, né, que a mídia vende mais desgraça do que soluções. Então dá muito mais ibope, dá muito mais audiência você veicular na televisão ou falar numa rádio sobre problemas do que falar de soluções. Mas então, dentro do que você falou, além de procurar informações mais positivas, passar a produzir informações positivas, né? É tirar o foco do problema e, a partir de agora, começar a verbalizar onde está a solução.
se você é empresário, se você é funcionário, se você tem um grupo, e uma das grandes lições desse momento são as conexões via web chamada, né? Vídeo chamada. As pessoas fazendo live, fazendo reuniões por aplicativos como Skype, como Zoom, conversando entre si, se vendo, né? Então, agora a grande questão é o seguinte, se você consegue nesse momento, em vez de se reunir com as pessoas online, virtualmente, em vez de reclamar das coisas, de falar mal, você consegue dar uma palavra de incentivo, você dá uma ideia de solução, porque é o que o mundo vai precisar a partir de agora. E quando as coisas retomarem, porque como tudo na vida, tudo que é bom passa, tudo que é ruim também passa. A vida é feita de ciclos, de fases. Tem fases muito boas, fases muito ruins. E a história da humanidade sempre foi tomada por apogeu e quedas das sociedades, dos microgrupos, das famílias. Então, nós estamos em mais uma desses fatos históricos. E, historicamente, quem se sobressai é quem se preparou melhor e quem manteve um pensamento olhando para frente, acreditando que seria capaz. E se adaptou, né? É muito isso. Se adaptar Exatamente. ao momento. Então, eu tenho o meu comércio, todo mundo percebeu agora, questão de entregas, questão o que eu vou fazer. Esse relacionamento com o meu cliente também, é isso, essa transparência. Acredito muito isso. Eu estava vendo uma entrevista do Rodrigo, o CEO da Oracle, aí de São Paulo, né, que é da iCloud, e ele estava falando que o quanto ele sentiu que agora essas reuniões pelo Zoom, a equipe dele entra e pergunta, como que você tá? E aí, você tá se cuidando? Você tá bem? Os funcionários, né? E aí passa a esposa atrás, passa o filhinho atrás. Então ele falou assim, gente, somos colegas de trabalho e a gente não conhecia a família um do outro. E agora tá tendo a oportunidade da gente se conectar. Não, é de arrepiar, não é? É uma mudança toda de você falar, tá vendo? Então, quantas mudanças já estão surgindo? Quanto já não vai dar mais para sermos os mesmos. Teremos que mudar, vamos mudar. E eu vou te contar, ainda ao encontro disso que você ouviu do CEO e dessa tua percepção, um dos cursos que eu aplico, tanto em cursos de pós-graduação quanto cursos para empresas, são cursos sobre liderança e gestão de equipe. E uma das coisas que eu sempre falei para os gestores que queriam se transformar em líderes, sempre foi o seguinte, enquanto você não conhecer a história de vida do teu funcionário, saber se ele é casado, se ela é casada, se tem filho, se o filho tem algum problema ou não, como é que vai a vida pessoal deste funcionário, enquanto você não souber quem é o ser humano que está sentado ali, você dificilmente vai se transformar em líder desta pessoa. Porque liderança é uma questão de confiança. E confiança, a gente estabelece confiança em quem nos transmite a percepção de preocupação. Então, se eu sou apenas... Eu posso ser um chefe, um grande chefe. Eu posso ser aquele chefe que todo mundo fala, uau, esse cara é extraordinário. Porque ele sabe tudo, ele faz tudo, mas não é o meu líder. Não é o cara que eu correria atrás dele. Se ele falasse, gente, a empresa está fazendo água, eu preciso de ajuda, provavelmente eu ia pensar para esse chefe, que é um grande chefe, eu ia falar, nossa, o cara perdeu a mão, né? Porque não sabe mais chefiar, não sabe mais fazer negócios. Agora, para um líder, se o cara fala, olha, eu estou com um problema, você abraça, você vai junto com ele. Caramba, é total diferença, né? E aí, nisso que a gente deve pensar, né? Então, o que eu posso fazer para os meus clientes? Cara, todos os negócios têm solução aí, tudo. Ibitinga é capital nacional do bordado. Quem é que vai comprar um bordado agora? Quem é que vai comprar uma roupa nova para tua cama? Não vai. O que os empresários perceberam? Máscaras. Teve uma empresa aqui que ela contratou mais de 300 pessoas semana passada. Teve que fazer aí uma seleção rápida porque ela começou a produzir máscara. Ela já está sendo uma das maiores empresas que vai fornecer para todo o nosso Brasil máscaras. Ela teve que contratar. Se reinventou. Rápido, né? Cama, mesa e banho. Eu acho que esse é o ponto. Os hospitais vão precisar agora dos lençóis descartáveis. A galera já está fazendo TNT. Então, assim, poxa, olha que notícias boas também. Focar nas notícias boas. Deixa eu te contar, Letícia. Eu tô lendo aqui para a tela e vendo os comentários. Estão surgindo vários comentários muito bacanas.
muito legais. O André comentou, o Augusto comentou. Quem mais? O Ruma Zico, ele falou do Samuel Klein. Puxa, tem vários comentários muito bacanas aqui no chat aqui. É pena que não dá para falar de todos, né? E é muito isso, essa diferença de líder, né? Um líder, ele não vai cair agora, né? Assim, ele vai conseguir usar da tua inteligência emocional para se reinventar e para usar. E se preciso também, eu estou recebendo muitos CEOs, muitos empresários, né? Eles angustiados, batendo aí na porta da depressão, eu vou precisar mandar embora. Se for preciso, se nesse momento é o melhor agora, se as suas finanças não cabem, a teoria da máscara de oxigênio, né? Primeiro em você, para depois você colocar no outro. Então, talvez você vai mandar embora agora para você retomar, ter um fôlego, e depois, né? Agora, pensou se você fica segura e aí todo mundo afunda. Não é interessante. Então, a gente tem que sempre ver os dois lados também nesse momento, né? É claro que assim, nenhum de nós gostaria e esperava por esse momento que a gente está passando. Mas voltando a um assunto que a gente já comentou aqui, o ser humano é capaz de se adaptar. Então eu conversava com algumas pessoas que me falaram, Rogério, eu já cortei TV a cabo, eu já cortei o churrasco, eu já cortei o passeio de final de semana com a família. E tudo bem, é um momento, é o que a gente acabou de falar aqui. A vida é feita de fases, as fases boas passam e as ruins também passam. Então, o importante é você não se desesperar, o importante é você entender que, às vezes, para eu dar um impulso para saltar um penhasco, eu tenho que dar vários passos para trás para vir correndo e ter o impulso necessário para vencer o obstáculo. Então, isso a gente vai precisar fazer. E tá tudo bem, exatamente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso, né? Não tem problema se você não vai esse ano realizar aquele grande sonho, não tem problema se não vai sair a tua casa esse ano, daqui a um tempo ela vai sair. O que a gente deseja, o que a gente quer é que os nossos e nós mesmos possamos passar com saúde, né? Porque é isso que a gente está vendo, que é um vírus que a gente pouco conhece aí ainda, existe muitas informações de médico, ele é viral, no sentido assim, já falaram a questão de ser do coração, do pulmão, mas aí já tem gente falando que é questão de sangue. Então, assim, as pessoas ainda estão estudando muito. A gente vai ter informações lá para o final do ano, ou mais, a gente não sabe. Mas, assim, então, assim, é um dia por vez. Dentro do que a gente já sabe, se é para se proteger, lavar as mãos, se cuidar, faça isso em paz. Eu atendi semana passada uma moça super em pânico, que ela já não estava conseguindo sair de casa, excessivamente lavando as mãos, machucada, porque provavelmente ela já tinha um histórico de toque e agora acabou desencadeando mais ainda. Então, assim, e aí eu falei, para tudo, calma, o que tem que se fazer? Chegou, lavou as mãos, agora não adianta você ficar pensando, não adianta aumentar esses teus pensamentos, porque aí você fica preso nessa informação. Então a gente precisa negociar com a nossa mente, porque a nossa mente, ela mente. E aí ela tava, vendo o dia inteiro, jornal, toda hora recebendo aquelas notícias negativas. Eu falei, vai continuar a tua vida dentro do que você pode fazer. Ela já tá outra, sabe? Ela entendeu. Ela entendeu que não dava para viver naqueles pensamentos negativos. Então, para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, é muito isso agora, sabe? O que você pode fazer? Qual é o teu propósito? Aprenda com o Rô. Qual que é o propósito? Meu propósito é ajudar as pessoas, o meu propósito... Às vezes o que você estava fazendo não vai mais caber depois que tudo isso passar. Porque você vai despertar mais ainda para o teu propósito. Não é bacana, Rô? E você sabe que, voltando a essa história do propósito, né? Eu já ouvi gente falando, Rogério, mas eu acho que o meu propósito é ajudar os outros, mas, poxa vida, eu trabalho de contador dentro do escritório de contabilidade, eu vou ajudar quem? Meu Deus do céu! Você pode fazer tanta coisa boa no teu local de trabalho, você pode ajudar, se o teu propósito é esse, né? Nesse exemplo que eu dei, que é um exemplo real, que eu ouvi certa vez de uma pessoa, eu falei, meu Deus, você trabalha com quantas pessoas? Melhor ainda, com o teu trabalho de contabilidade, quantas empresas você ajuda? E até vou contar uma historinha breve. Isso aconteceu
em 2015, eu fui chamado na agência bancária onde eu tinha conta, eu tinha desfeito uma sociedade, e aí a gerente do banco precisava da minha assinatura em alguns documentos. E a gerente me chamou para conversar, fui lá bater papo com ela, e eu percebi que ela queria sondar o que eu ia fazer a partir de agora. Talvez até para oferecer algum serviço novo bancário, uma vez que eu estava dando baixa e saindo daquele trabalho, daquela empresa, né? E aí ela me perguntou o que eu ia fazer, tudo, e eu disse para ela o seguinte, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. Era uma empresa de treinamentos. Falei, só que agora os meus treinamentos serão totalmente focados em ajudar as pessoas a descobrirem o seu propósito, identificar o seu legado para o mundo, para serem profissionais de sucesso mais felizes. Ela falou, não entendi nada. Como assim? Que história é essa de legado e de propósito? Eu falei, então vou explicar. Eu falei, me diz aí, me fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Ela, eu sou gerente de banco PJ. Eu falei, esse é o teu cargo. E é passageiro. A qualquer momento você pode sair daqui. Mas vamos lá, em cima do teu cargo, o que você faz no dia a dia? Aí ela começou a contar, até com entusiasmo. Eu ajudo as empresas, eu faço balanço, balancete, eu descubro fraude, eu oriento empresários, eu ajudo eles a fazerem fluxo de caixa, a fazerem controle de pagamentos, tal. Eu tenho certeza que eu ajudo muitas empresas, eu já estou aqui há tantos anos. Eu falei, ótimo, então vamos interpretar. Você me falou do seu cargo, você me falou das suas funções. Eu vou te falar do teu legado, talvez, que você não percebeu, e quem sabe isso tem a ver com o seu propósito, se você sentir isso. Eu falei, você concorda comigo? Só um detalhe, essa conversa foi tipo dia 10 de janeiro, tinha acabado de passar as festas de final de ano. Eu falei, olha, você concorda comigo que graças a você, talvez milhares de crianças tenham tido um Natal extraordinário e centenas de pais de família puderam dar uma ceia de Natal para os seus filhos? Ela falou, não entendi nada, eu não fiz nada de caridade. Eu falei, calma, eu vou te explicar. Você me disse que você ajuda as empresas a descobrir fraude, a montar fluxo de caixa, ajudar a pagar as contas. Então eu calculo que você já salvou muitas empresas da falência. Ela falou, já. E isso eu sei, que eu já salvei muito empresário da falência. Eu falei, então, você talvez nunca tenha pensado nisso, mas cada empresa que você salva dezenas ou centenas de empregos. Cada emprego é um pai ou uma mãe de família que tem filhos para criar. E cada criança dessa só teve um Natal graças a você. Então é importante que você saiba que você é uma heroína anônima. As pessoas não sabem que você existe, nem sabem o que você fez. Mas a partir de agora, se você souber o teu legado, é o suficiente. E se esse legado mexer com o teu coração, talvez aí esteja o teu propósito. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar e falar, nunca eu pensei no meu trabalho desta forma. Eu nunca imaginei que eu tivesse feito a diferença. E eu falei, pronto, então você descobriu o teu legado e talvez agora você perceba qual é o teu propósito. Ela falou, aí eu expliquei para ela, falei, esse é o meu trabalho que eu faço com os meus cursos e com as minhas palestras. Ajudar as pessoas a darem significado àquilo que elas fazem. Perfeito. Caramba, uma coisa simples. Ela não tinha parado para pensar, você só fez toda uma busca e ela assim, né? Ela despertou para isso. E quantos não sabem isso, Rô? E aí o dia a dia fica mais difícil. Aí ele foca no trânsito que ele vai trabalhar. Ele não foca no trânsito porque ele está indo para a praia. Verdade. Verdade. Aqui que a Ali colocou, muito bom. Todos podem encontrar em nossas atividades e relacionamentos. Todos. Para a vida, gente. Você sabia Olha que essa Lívia é minha esposa? É muito isso. Muito. E como que vocês estão fazendo, Rô? Vocês estão ficando em casa, todo mundo? Pois é, né? Os meus filhos, a escola deles está ministrando aulas por videochamada, por videoconferência. Então, eles estão tendo a rotina de aula normal. Das 7h15 da manhã até 1h30 da tarde, às vezes 2 horas da tarde, eles têm aula todo dia aqui pela internet, cada um lá no seu computador acompanhando. E a minha esposa trabalha como gerente comercial de um grupo de lojas de aparelhos auditivos. As lojas estão fechadas e sem previsão de voltar, aguardando aí as determinações
do governo e de como as coisas vão ficar. Mas é uma área aí que tem que prestar atenção, né? Porque muita gente precisa e provavelmente a empresa tem que estar fazendo esse trabalho interno, pelo menos, né? Então, é isso que eles querem se certificar legalmente, porque é um serviço essencial. São inúmeros os pacientes com deficiência auditiva que não tem como nem consertar um aparelho e tampouco comprar um aparelho novo. Bateria que acaba, né? Exato, exatamente. Então, mas eles estão vendo o que pode ser feito quanto a isso. Legal. E aí mesmo que a galera trabalha... É se adaptar, né, agora. É muito isso, assim. Exatamente. Gente, é se adaptar, né? A minha filha tem aula online todos os dias, é isso aí. E aí imagina quantos pais e quantas mães estão ajudando essas crianças, esses adolescentes. Acho que ela colocando. Muito grande as organizações e seus gestores não têm essa, muitos não têm essa visão, gente. Muitos só que vão passar a ter. Sabe? Vão passar a olhar para os seus funcionários. Será que esses funcionários precisam ficar tanto tempo no trânsito assim? Será que eles não vão passar a delegar mais coisas para se fazer em casa? Eu acredito na mudança, sim. Acredito. O mundo, inevitavelmente, né? Tudo aquilo que chega de novo... assusta. A mudança é mais sofrida e mais lenta. Se você entender que algumas coisas são inevitáveis e que é melhor eu passar de cabeça erguida, porque assim eu consigo enxergar um horizonte mais longe e possibilidades, a mudança é mais rápida e menos dolorida. Sim. Eu tô super adorando a telemedicina, né? Para mim já era viável, né? Só que era muito mais burocrático, né? Os atendimentos online são coisas que eu já faço há 2 anos, principalmente pelas palestras, você se conecta com muita gente. Eu quero fazer terapia com você, mas você mora em Bitinga. Não. Através da chamada de vídeo a gente pode se conectar. A minha profissão é possível. Mas agora o conselho liberou para todos os psicólogos. O que teve amigas minhas, Rô, me procurando, perguntando, Lê, como que faz? Eu falei, caramba, eu já venho fazendo isso há 2 anos. Poxa, então não tive tanta dificuldade. Os pacientes já estavam aqui. Adaptar aqueles que estavam vindo presencial foi fácil. Foi super fácil. Então, assim, também agora, o que você pode sair à frente quando tudo isso passar? Né? Começa a ter visão de futuro. Era algo que eu já sentia no meu coração, que não era preciso a pessoa... Tem paciente meu, Rô, que entra no carro e faz a sua terapia porque o marido tá lá dentro, o filho tá lá e não quer ouvir, não pode ouvir também. Então, olha só a gente se adaptar, né? Tá nisso. Você sabe que eu dou aula, eu produzo conteúdo em videoaula desde 2011. Nossa, muito à frente. Numa época em que, inclusive, eu produzia para uma instituição que sequer era gravado, era ao vivo. Eu tinha aqui no estúdio de TV, era no estúdio, inclusive, que gravava alguns programas da Bandeirantes e da Gazeta. Eu ia no estúdio e transmitia os cursos ao vivo, porque era para a FenaBrave, a Federação Nacional dos Revendedores de Veículos Automotivos, que eu dou aula para eles até hoje, dessa forma, só que agora pela internet. Então, veja, lá em 2011, eu comecei a aprender os macetes de como dar aula, de como me comportar diante de uma câmera para fazer a transmissão de conteúdo e preparar material. Em 2014, eu falei, puxa, preciso investir nisso. E eu acabei sendo convencido por outras pessoas que não, imagina, deixa para lá. Mas desde 2014 que eu compro equipamentos para mim, para eu fazer a produção das minhas videoaulas. E agora, nesse momento, as demandas que ficaram até aqui são somente demandas online. Demandas de, como eu falei, né, produção de cursos aqui na minha casa. Estou produzindo na minha casa. Se quer, eu estou indo para estúdio fazer isso. Ou para o meu escritório. Eu estou ficando em casa mesmo e fazendo isso por aqui. Então, a gente acaba se adaptando. É claro, eu tive a facilidade de começar antes. Mas, assim, se eu não pude começar antes, agora é o momento. Agora é o momento de começar. Exato. E agora, o que você fizer nesse momento, você vai colher lá na frente. Não é? Exatamente. É muito essa questão. Você falou do teu atendimento, né? Eu, por exemplo, eu atendo como coach também. Eu nunca dei muito foco em atender como coach. Sempre atendi em horários que eu estava livre. Agora tem bastante horário livre, né, na agenda, né?
Mas eu nunca tinha atendido por uma live ou por uma videochamada. E agora eu já abri, inclusive então, eu já abri para algumas pessoas falando, olha, tendo interesse, algumas pessoas que haviam me procurado, tendo interesse, nós podemos fazer por chamada de vídeo. E vamos começar, quantas pessoas vão precisar agora, né? Aquelas pessoas que querem ter foco, aquelas pessoas que querem se desenvolver, vão precisar do teu trabalho. Você tendo já essa ferramenta, você oferecendo, é a possibilidade, sim. E tenho certeza que depois que tudo passar, você vai começar a atender mais ainda, porque aí você pode abrir para a pessoa, né? Eu tô 8 horas em casa, mas 8 horas, às 20 horas da noite, eu ir até o seu consultório, eu ir até onde você vai me atender, é uma coisa. Às 20 horas eu sentar em casa rapidinho e ligar e conversar com você, é muito mais fácil. É muito mais cômodo, né? Então tem isso. Eu fiz um curso ontem com um professor, iniciei um curso e é sempre em São Paulo. Foi a primeira vez que ele abriu para o online, que é uma instituição aí também de São Paulo. E eu iria gastar o dobro. Porque aí hotel, no meu caso, eu deixaria de ganhar quem trabalha por conta para fechar uma semana para fazer um curso lá. Eu estou fazendo curso online. Então, assim, olha os benefícios de... Então tem, gente. Então aproveita aquilo que você sempre quis fazer, se conectar com o seu cliente, olhar também para os seus funcionários, conhecer a família dos seus funcionários, conhecer os teus, porque quando tudo passar, vocês vão estar mais fortalecidos, né? E aí você foca lá no futuro. Você olha e não fica só no presente. Esse trânsito, que calor, e aqui, que horas que eu vou chegar? Não, eu vou lá para a praia, eu vou pisar na areia, eu vou ver o pôr do sol. É diferente. Você sabe que o André falou de divulgar no LinkedIn também, né? Que é importante, né? Não só no Instagram, mas no LinkedIn. André, eu sou muito fã. Agora o LinkedIn também está com... Você pode postar nos stories também. Acho muito bacana, viu? Aqui eu não consigo entender o nome dela. Stephanie. Ela falou sobre as oportunidades surgem para quem está atento, né? Sem dúvida. Você sabe que eu ouvi uma frase uma vez de um amigo, aliás, um grande amigo meu, que é filósofo, e o Daniel Fernandes, e o Daniel falou uma frase que mexeu muito comigo. Ele falou, hoje seria o dia de colher as flores que eu não plantei no verão passado. Não é profundo? Caraca, que tapa na cara! Aquilo que eu não fiz há 1 ano, há 6 meses, há 3 meses, hoje era o dia de colher, mas eu não fiz. Então eu posso ter 2 visões. Olhar e falar, nossa, que droga, eu devia estar preparado. Ok, devia, tá, mas não está. Então vamos ser positivos, vamos olhar para frente. Que flor eu posso plantar hoje para colher daqui a 3 meses, daqui a 6 meses? O que eu posso fazer agora? Eu gosto muito de uma historinha que diz o seguinte, ó, acompanha essa, talvez você vá gostar dela. Imagina o pêndulo de um relógio fazendo assim. O pêndulo do relógio, ele vai e não. Ele vai e vai, porque o tempo não volta. Verdade, ele vai e vai, é mesmo. Ele vai e vai, ele vai e vai, só no sentido diferente. Agora, é importantíssimo que a gente entenda o seguinte, o tempo nunca volta. O tempo sempre vai andar para frente. Então o negócio é o seguinte, parar de nos apegar ao que eu não fiz, ao que eu deixei de fazer, ao que eu devia ter feito e olhar o que a partir de agora eu posso fazer. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Hoje é o primeiro dia do sucesso, que talvez eu ainda não tenha feito, mas que eu vou começar a fazer a partir de agora. Meu Deus. É muito isso. Vai e vai, exatamente. E é aquilo, né, que tá tudo bem se você não tinha feito nenhum movimento até então, até porque as cobranças agora não são necessárias nesse momento, né? Você fez o que foi possível até aquele momento, mas você pode mudar a partir de hoje. Hoje o André falou, rapaz, vou fazer uma reflexão para minha turma. André, sabe o que o meu professor fez ontem? Além de nos dar aula online, ele abriu uma garrafa de vinho e ainda brindou com a gente no final. Não é porque estamos distantes que a gente não pode sentir essa conexão. Então fica a sugestão aí, não precisa ser o vinho, né? Pode ser aí o que for da turma. Mas eu achei muito legal na hora que ele pegou o vinho e falou,
Olha aqui, gente, como se eu estivesse com vocês em sala de aula. Tragam as suas taças de vinho para a próxima aula. No final, a gente faz um brinde. Pronto. Fantástico, fantástico. Fantástico, você sabe que né? hoje... É muito isso, se adaptar, né? E se adaptar com leveza, com alegria, que dá tudo certo. Acho que o ponto que você levantou, né? Se adaptar com leveza e com alegria. Volto a dizer, você tem duas alternativas. Ou parar e chorar o que não deu certo até agora, ou o que passou a dar errado com essa situação toda, ou levantar a cabeça e falar, bom, eu tenho um problema e eu vou resolver esse problema. Então, botar foco na solução, com leveza. É muito. Muito. O pessoal tem me acompanhado, eu faço muitos stories, né? Faço lives aqui já faz um tempão e eu estou em casa com os meus pais que são de grupos de risco. Um senhor e uma senhora. E aí eu passei a filmá-los. O que eles estão aprontando. Minha mãe tá louca para bater perna e sair. E aí, assim, eu percebi que eles estavam entrando numa depressão. E o que eu fiz? Aí eu comecei por curso para eles fazerem, comecei a colocar live pra eles, dentro do que eles gostam. Meu pai gosta de show sertanejo. Então eu coloquei lá Milionário Zé Rico para ele assistir, que ele gosta. E assim, aí ontem foi tão bonitinho, porque ele tava saindo, aí eu falei assim, coloca a máscara, que ele ia tomar vacina. Passa repelente, que aqui tá tendo caso de dengue, e passa bem o álcool. Aí ele falou assim, se eu não morrer agora, eu não morro mais. Porque, gente, foi uma guerra para ele sair. Mas, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Porque eu tô levando com a leveza. Eu falo, é isso mesmo, pai. Passa tudo. Se passar por essa, pensou? Você poder falar depois ali que passou por essa. Então, assim, a gente tem que levar com leveza. Porque senão baixa uma depressão mesmo, baixa uma tristeza. Os casos de suicídio já estão aumentando, porque o pessoal vai ficando angustiado. Então, se você tá aí com alguém que você percebe que tá baixando a energia dessa pessoa, levanta o astral dessa pessoa. Eu venho aqui tagarelar mesmo com a galera, eu venho falar, Lê, você não tem problema? Eu tenho uma lista de problemas. Eu posso dar uma listinha, se você não tiver nenhum problema, eu posso emprestar os meus. Só que se eu ficar focando nos meus problemas, se eu falar, ai meu Deus, meu pai e minha mãe é de risco, estão aqui em casa, vou trancafiá-los? Não, eu vou pôr o que eles gostam, vamos cozinhar, vamos tagarelar, vamos conversar, vai ser mais fácil para eles. É muito isso, né? Rogério, para você repetir, por favor, a frase do Daniel. Eu também quero que você repita, que eu achei ela muito forte. Hoje seria o dia de colher as flores que eu não plantei no verão passado. Caraca! Pesado, né? Forte. Mas é uma ótima reflexão. Não dá vontade de você fazer algo agora com essa frase? A ideia é essa, né? Sair da zona de conforto, sair de um sentimento que é péssimo, sentimento de vítima. Tá cheio de gente se sentindo vítima das circunstâncias. Mas se você olhar para os lados, você vai ver que tá todo mundo dentro da mesma tempestade. O padre Fábio de Mello, ele falou um negócio interessante. Ele falou, nós não estamos no mesmo barco. Cada um está no seu barco, mas a gente está na mesma tempestade. Então, assim, se a gente olhar para o lado, tem gente que está num barco maior, mas tem gente que está nadando só com colete salva-vida. Tem gente que está com um pedaço de isopor se segurando. Então, tá ruim para mim, tá ruim para todo mundo. Mas se a gente acreditar, a gente pode fazer melhor para mim e melhor para mais gente ao meu redor. Então, pensamento positivo. Se eu começar a plantar a minha flor, eu vou colher. Uma hora a gente colhe. É essa a questão. Puxa, eu queria colher agora. Você sabe que tem você deve conhecer, ou já deve ter ouvido falar, num psicanalista lá do Rio Grande do Sul, chamado Paulo Gaudêncio. Sim. O Paulo Gaudêncio, eu acho ele extraordinário, e ele diz o seguinte, qual é a diferença do maduro para o imaturo? E aí ele simboliza, ambos estão com fome. Você dá um saco de sementes para cada um deles. O maduro as planta, o imaturo come. Então, imaturidade é você querer resolver o seu problema agora. Isso é sinal de imaturidade. Eu acreditar que os meus problemas precisam ser todos resolvidos nesse instante. Sinal de maturidade. Acreditar que, ao seu tempo, eu posso fazer as coisas acontecerem. Talvez não agora, mas no tempo certo, agindo a partir de agora, tendo atitudes positivas e produtivas a partir de agora, eu consiga ter um resultado bom, eu vá conseguir ter um resultado bom mais adiante.
E aquilo, né, se você fizer essa ponte ao futuro, também é muito importante para a tua mente, porque aí você fala, ah lá, eu vou chegar lá, eu vou fazer, e aí você consegue a mesma coisa de um regime que você se inicia, não é só pensar naquele corpo saudável, na saúde, mas é mais do que isso, o que eu vou fazer nesse momento, o que eu vou deixar nesse momento, né, o que eu vou fazer, então não é uma privação, mas eu me permitindo nesse momento agora, comer saudável, a minha saúde para amanhã já vai ser melhor. Né? O meu emagrecimento vai ser uma consequência. É muito isso. Rô, deixa uma mensagem pra gente, para essa live não cair na nossa, né, não nos cortar. Deixa uma mensagem pro pessoal. Qual a importância do propósito dentro disso tudo, né? O que a gente pode tirar disso tudo que está acontecendo, para a gente olhar para o futuro, né? Pois é, propósito é aquilo que te motiva a sair da cama, apesar de ter várias coisas que talvez te obrigassem ou te propulsionasse, te empurrasse para ficar deitado chorando. Propósito é aquilo que te faz superar qualquer coisa, apesar dos sofrimentos e das dificuldades. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, descubra qual é o seu propósito. Ele pode ser focado no mundo, ele pode ser focado numa localidade, ele pode ser focado num grupo de pessoas que você ama, mas descubra qual é o seu propósito e faça dele, ou melhor, coloque ele dentro das suas rotinas diárias. Se o teu propósito era, de repente, ajudar o mundo e você não pode sair de casa, independente da tua crença religiosa, ore para as pessoas, tenha bons pensamentos, deseje o bem para o próximo e, de repente, você vai se sentir melhor. Exato. Ou faça a diferença ali no teu pequeno, né? Às vezes a gente quer tanto ajudar o mundo e a gente não olha a nossa volta, né? Você não faz um movimento ali dentro da tua casa, para você mesmo, perfeito. É essa busca mesmo, né, gente? E o propósito, ele vem. E aí, quando você descobre esse propósito, você acaba agindo com um propósito, as coisas acabam fluindo. Isso que é o mais legal. Verdade, concordo. É muito isso. Rô, quero mais vezes. Agora que você está todo pronto para fazer live, te convido para vir mais vezes aqui. Quando quiser a gente faz. Vamos aí. falar numa próxima live da importância dos atendimentos de coach, o que um coach pode fazer na vida das pessoas, agora, principalmente nesse momento. Talvez, quem sabe, você possa nos trazer aí 3 ferramentas, 3 técnicas que as pessoas podem aplicar agora para esse momento. Quem está se sentindo mais ansioso, quem está precisando aí se reconectar consigo mesmo, vai ser importante, vai ajudar muita gente. Combinado. Já é uma promessa minha. Vamos marcar então, e a gente faz sim. Tá bom? Que a gente já sabe que vai ter que ficar mais um tempinho. Ó, o pessoal colocando muito obrigado, que adorou as nossas reflexões. Gente, ele arrasa. Zila, você gostou? Grazi, ele é demais, não é? Gente, a hora que ele topou fazer a live, eu falei assim, eu tô ficando muito chique. Só pessoas especiais. Deixa eu dar um recado pro pessoal que está assistindo. Eu tenho um canal no YouTube onde eu venho gravando. Eu tenho lá 4 vídeos que ensinam você a descobrir o próprio propósito. São exercícios para você fazer para descobrir qual é o seu propósito. E eu tenho também uma playlist com histórias. Eu criei uma série chamada Histórias que Transformam, em que eu conto historinhas com fundo moral para que a pessoa reflita sobre aquela questão. Inclusive a história do afiar o machado, eu vou gravar na semana que vem para fazer parte dessas histórias. Mando, me marca para eu lembrar o pessoal de assistir. E qual que é, Rô, o canal? É o teu nome mesmo? É o meu nome, Rogério Quelucci, tudo junto, né? Quelucci se escreve com CH no começo e 2 Cs no final. É um nome bem complicado para escrever, mas é o meu nome e lá o pessoal encontra essas histórias. E a minha ideia é disponibilizar essas histórias. Inclusive, quem me pede, eu mando elas por WhatsApp, compactadas por WhatsApp, porque a minha ideia é ajudar as pessoas a fazer processo de autoconhecimento e de descoberta. Que bom, vai cair daqui 30 segundinhos. Gente, eu vou deixar salvo, depois vou compartilhar lá nos stories e você lembra o pessoal que dá para assistir? Beijão, dá um beijão na família, em todo mundo aí.